Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Motoristas de aplicativo iniciaram a semana com um protesto em várias cidades do país pedindo o aumento no pagamento feito pelas plataformas e melhores condições de trabalho. Hoje, segundo o Sindicato dos Trabalhadores com Aplicativos de Transportes Terrestres de São Paulo, o Brasil tem 1.500.000 trabalhadores nessa categoria. Além do aumento no valor recebido, os motoristas também cobram mais transparência no cálculo de valores e mais segurança. O assunto é importante e é discutido no Congresso Nacional. Um projeto de lei está em tramitação na Câmara dos Deputados e, se aprovado, pode ampliar os direitos dos trabalhadores. Quais serão os benefícios da regulamentação da atividade? O perfil dos motoristas de aplicativo do Brasil e qual a responsabilidade das plataformas na relação com os profissionais? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com um advogado especializado em Direito do Trabalho e presidente da Comissão de Direito Processual do Trabalho da OAB de São Paulo, Gustavo Jonasson. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Obrigado. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Cleisla, a paralisação temporária que já foi encerrada tenta chamar a atenção das plataformas para a situação dos motoristas. Olá, Celso, muito obrigada pelo convite. Oi, doutor Gustavo. Celso, exatamente isso. Foram registradas paralisações em pelo menos 7 estados e o reflexo foi sentido pelos passageiros. Com menos carros nas ruas, a chamada tarifa dinâmica subiu imediatamente. Os motoristas pedem melhores condições de trabalho, além da criação de uma tarifa mínima para as corridas no valor de R$10. Eles também pedem o acesso ao cálculo de valores feito pelas plataformas e a redução no valor descontado em cada viagem. Segundo o Sindimob, que é o sindicato que representa os profissionais no Rio de Janeiro, em alguns casos, as empresas descontam até 60% do valor das corridas. É isso mesmo, 60% do valor das corridas. Doutor Gustavo, essa falta de transparência acaba prejudicando ainda mais essa relação entre as plataformas e os motoristas? Sim, há um prejuízo por uma falta especificamente do modo como se enxerga essa relação. Quando não se abre a forma da remuneração, o trabalhador e o motorista ele fica numa situação de fragilidade. Então parece que sim, que há um prejuízo sim. Agora, a primeira plataforma de aplicativo chegou ao Brasil em 2014 e hoje nós temos aí 1,5 milhão de motoristas em todo o país, 600 mil só no estado de São Paulo. 90% dos profissionais são homens e 10% são mulheres e a faixa etária fica aí entre 25 e 60 anos. Doutor Gustavo, o que chama a atenção é a jornada de trabalho que fica entre 12 e 16 horas por dia, 6 dias por semana. É uma rotina exaustiva e perigosa, né? Afinal, o trânsito do Brasil é um dos mais violentos do mundo. Há uma crítica em relação a isso, na medida em que o trabalhador em aplicativo, ele ofere renda de acordo com a produtividade dele. Então, quanto maior o tempo exposto ao trabalho, maior é a remuneração. Há um risco para todos numa situação dessa, não apenas aos trabalhadores. Esses sim são os diretamente afetados, porque tem a sua saúde física e mental eventualmente abalada em razão do excesso de jornada. Mas para os demais motoristas e transeuntes, me parece haver também aí um risco, porque um acidente não envolveria apenas os motoristas trabalhadores em aplicativos. Envolveria também os passageiros, né, doutor? Sem dúvida, os passageiros também estariam aí numa situação de risco quando há um alongamento de jornada e, evidentemente, que há, nesse caso, o risco adicional numa situação dessa. Outra informação importante repassada pelo Sindicato dos Trabalhadores com Aplicativos de Transporte Terrestre de São Paulo é o faturamento médio do motorista. Segundo o sindicato, um motorista que ganha cerca de R$6 mil por mês, isso bruto, né, recebe da plataforma um repasse que fica entre R$2.000 e R$3.500. Doutor Gustavo, isso não é proporcionalmente muito pouco? Parece-nos pouco, né? Mas o que tem que ser verificado numa situação dessa é o tipo de relação que existe entre essas partes, né? E acho que aí é o grande ponto que existe uma dúvida jurídica posta, né? Se essa relação é uma relação de parceria, e qual que é o percentual atribuído a cada um dos parceiros, se essa relação é uma relação de emprego, então deveria minimamente estabelecer algo garantido para esses trabalhadores, para que eles pudessem ter uma previsibilidade, né, das suas receitas e assim conseguirem trabalhar com maior segurança, né, com maior segurança financeira, vamos imaginar nesse sentido também.
Ou seja, esse valor recebido se torna ainda menor quando o carro apresenta algum problema mecânico ou precisa de manutenção, como troca de pneu e do óleo do motor. Os motoristas também estão suscetíveis a variáveis como o preço do seguro e principalmente do combustível. Por falta de estabilidade, muitos motoristas acabam deixando a profissão, né, doutor? Não, sem dúvida. Houve, durante a pandemia, e ainda acontece, uma migração grande, né? Esse número de 1,5 milhão de trabalhadores é um número bastante relevante. Ele reflete um movimento que existe na organização do trabalho de uma maneira geral, que a gente pode chamar aí de quarta revolução, que na verdade modifica completamente a forma entre tomadores e prestadores de serviço, e não necessariamente empregados e empregadores, em que houve, em razão da automação das tecnologias, né, automação dos trabalhos, houve uma redução de postos de trabalho de um lado, mas por outro houve essa inovação, a gente pode chamar até de um movimento de disruptura, né, numa situação dessa. E aí esse grande contingente de trabalhadores migrou para essa área, mas quando há uma redução nas condições de trabalho ofertadas e o mercado regula isso bastante, e esses trabalhadores acabam voltando para aqueles seus postos originários, então houve de fato uma mudança também nesse perfil. E está em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei 1471 de 2022, que vai alterar a lei que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e que vai estabelecer as bases de remuneração da categoria. Doutor Gustavo, essa regulamentação ela pode ser um marco na relação entre as plataformas e os profissionais, essa relação que anda bastante complicada? Sem dúvida pode ser um marco. Tem uma série de questões aí que não estão respondidas e eventualmente a legislação pode nos trazer respostas, né? Eu acho que a primeira pergunta que temos numa situação dessa é: essas empresas de aplicativos, elas são empresas de tecnologia ou empresas de transporte? Ou seja, elas fornecem tecnologia ou elas fornecem transportes? E a legislação vai precisar definir, dar tratamento a essa pergunta, porque isso muda completamente a relação que existe com o trabalhador e até mesmo com o próprio cliente. Segunda pergunta que eu vejo que o projeto de lei precisa trazer é: esses trabalhadores, eles necessitam de uma proteção jurídica diferenciada? E, assim, a pergunta ela já vem com um certo grau de dificuldade, porque são trabalhadores, mas são trabalhadores empregados ou são trabalhadores que de fato precisam de uma proteção? E aqui eu já me posiciono porque há minimamente a necessidade de uma proteção, que são trabalhadores que ficam expostos a risco, são trabalhadores que precisam de um amparo social, de uma previdência social. Isso há uma necessidade sim de haver uma proteção jurídica diferenciada para esses trabalhadores. A terceira pergunta que eu vejo é: a relação dessas empresas com os seus parceiros, que a gente pode chamar de empreendedores individuais, ela se classifica como uma situação, uma relação subordinada? Essa vai ser uma pergunta que vai com certeza incendiar o debate em relação ao projeto de lei, porque havendo a caracterização dessa subordinação, ficará ainda mais evidenciado a existência ou não de uma relação de emprego entre trabalhadores e as empresas, essas plataformas, né? Que a gente já tem inclusive alguns precedentes aí no mundo afora. E aí, uma quarta que eu penso que seria importante que o legislador discutisse é como os automóveis utilizados no transporte são dos próprios motoristas, parceiros, que podem, né, estar logados ou não ao sistema da plataforma. Eles são empregados ou são autônomos? A gente está vendo que a gente volta para o começo, né? E o final, que eu penso que é o tratamento que precisa ser dado, que aí, de fato, o projeto de lei vai chegar, provavelmente, a essa conclusão, ouvindo a sociedade como um todo, qual seria a melhor opção em relação aos motoristas de aplicativo? O reconhecimento de um vínculo de emprego, de uma relação empregatícia formal, ou a concessão apenas parcial de direitos para a condição de trabalhadores dependentes e aí mais semi-autônomos, né? Será que vem essa resposta? Acho que isso vem muito, é muito importante que o projeto de lei, que haja uma discussão e que essas questões que eu apresentei, entre outras, óbvio, sejam respondidas pelo projeto de lei. Sem dúvida alguma, a discussão é complexa no projeto de lei, né? Definição da tarifa mínima que terá a participação da plataforma, o cálculo vai considerar os custos médios de limpeza e manutenção do veículo no município, custos com impostos, a variação dos preços dos combustíveis e o tempo parado sem viagem, né? Estabelecer na legislação os valores mínimos vai dar mais segurança para os trabalhadores e, consequentemente, o preço do serviço pode subir, não? A estipulação de valor mínimo via legislação não me
parece adequada, né? Até porque essa legislação vai precisar ser revisada o tempo todo em razão da inflação. Então, não me parece adequada a estipulação de um valor mínimo. Talvez a estipulação de um índice ou um percentual que garanta a esse trabalhador começar o dia com algo que ele já tenha minimamente garantido e não ficar rodando simplesmente. Há um problema nessa situação toda que eu acho que foge um pouco ao ponto que a gente tem que ter preocupação. É que esses trabalhadores precisam de um amparo social na ausência. O que eu quero dizer com isso? Caso eles adoeçam, e no futuro, como ficará a aposentadoria desses trabalhadores? Essa discussão do preço nesse instante, ela sim é relevante, o trabalhador precisa de uma maior proteção, mas eu penso a longo prazo, como que eles ficarão numa situação previdenciária, né? Penso isso. Doutor, a gente já citou aqui o problema de cargas horárias excessivas, né? É um ponto polêmico, já que muitos trabalhadores preferem trabalhar mais para aumentar o faturamento. Agora, a regulamentação deve inibir esse tipo de coisa, né? Penso que sim. Já existe, inclusive, alguns, até mesmo para motoristas empregados, a determinação de limitação de jornada. Esse é um ponto polêmico, na medida que, eventualmente, também é do interesse dos trabalhadores estender suas jornadas sob essa vontade de aumentar o rendimento, né? Mas penso que há de se estabelecer um limite mínimo para que esses trabalhadores não adoeçam, tá? E também que não aconteça a majoração do risco para os passageiros, para os transeuntes e para os demais motoristas que estão no trânsito que a gente conhece, perigoso ele é. Doutor, hoje o motorista de aplicativo, ele também não tem vínculo trabalhista com essas plataformas, ou seja, ele não tem direito aos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, como o auxílio-doença, por exemplo, aposentadoria, e também não tem direito a férias remuneradas, nem FGTS. A partir dessa regulamentação, os trabalhadores eles devem ter acesso também a esses e outros benefícios? Veja, essa é uma questão difícil de ser respondida. Nós temos aqui no Brasil uma situação delicada, que a gente estipulou um binômio sendo empregado ou não empregado, e aquele que não é empregado não tem direito a nada, ao passo que o empregado tem os direitos mínimos garantidos na Constituição. E que não necessariamente são direitos indisponíveis, né? Eu cito, por exemplo, o fundo de garantia. Aquele empregado, para ter acesso ao fundo de garantia, ele precisa estar registrado, ter trabalhado e a empresa feito o depósito do fundo de garantia. Mas isso é sinônimo de garantia social? Talvez seja o momento de discutirmos um meio termo. Talvez seja o momento de não pensarmos necessariamente no emprego formal, comum, e pensarmos na possibilidade da concessão parcial de direitos, eventualmente até como trabalhador semi-autônomo, mas que haja minimamente garantias sociais previstas para que ele possa se afastar numa eventual incapacidade, para que ele possa ter aposentadoria e não necessariamente que isso fique travado nesse binômio emprego-não emprego. Muito bem, é bom salientar que em relação às recentes paralisações, a Uber afirmou que a taxa de serviço cobrada em cada corrida não é fixa desde 2018 e que a maior parte é repassada aos profissionais. A empresa também disse que vai aumentar a transparência e passar a exibir nos recibos a média de todas as viagens feitas pelos motoristas nas últimas 4 semanas. Já a 99 informou que adotou soluções para aumentar o ganho dos motoristas de aplicativo, como a taxa garantida, que assegura uma taxa semanal máxima de 19,99% e adicional variável de combustível. Ou seja, doutor Gustavo, a paralisação da última segunda-feira surtiu efeito, né? Os trabalhadores, eles precisam se reunir, se organizar. Eu sei que o projeto de lei é bastante importante, o Congresso vai se debruçar sobre isso, mas são os trabalhadores que conhecem de fato a própria rotina e que podem se organizar e buscar melhores condições de trabalho. Esse é um fenômeno que é histórico para o direito do trabalho. Os trabalhadores sempre se reuniram espontaneamente e assim conseguiram conquistar melhores condições de trabalho. Então, sempre haverá, sim, repercussão quando a gente se depara com situações como essa que acaba de acontecer. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do advogado especializado em Direito do Trabalho e presidente da Comissão de Direito Processual do Trabalho da OAB de São Paulo, Gustavo Jonasson. Obrigado, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Obrigado, Cleisla. Eu que te agradeço, Celso, mais uma vez pela oportunidade de participar de entrevistas assim que nos trazem tantas informações importantes. Muito obrigada a você e obrigado também ao Dr. Gustavo.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!